Glória a Deus. Abre sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 14. Livro dos Juízes, logo depois Josué. Juízes de número 14. Você encontrou o Juízes de número 14? Amém? Então vamos lá. O texto fala o seguinte, Juízes número 14. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não, porventura não há entre as filhas dos teus irmãos e todo o teu povo mulheres que te sirvam como esposa, além daquelas dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. No versículo 5 diz assim: desceu, pois, com seu pai e a sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramado, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, e ele rasgou como rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelha e com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhe do mel e comeram, porém não lhes deu a saber do corpo do leão é que o tomara. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Pai Santo, em nome do Senhor nós te damos graças, ó Pai, que essa palavra ela venha, Senhor Deus, em nossos corações, a fim de que nós possamos, ó Deus, em todo tempo agradar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, que o Senhor fale em nossos corações nessa noite, e que possamos, Deus, compreender o que o Senhor tem para nós, ó Pai Santo, em nome do Senhor. Creio, Deus, que o Senhor tem uma palavra maravilhosa para os nossos corações, lembrando que essa palavra não é do pastor, não é de homem nenhum, essa palavra é do Senhor. Por isso nós te adoramos, Senhor, e pedimos, Deus, que o Senhor venha estar sobre nós nessa noite, nos ajudando, em nome de Jesus. Seja o Senhor conosco, Pai. Nós te adoramos, não só agora, mas para todos sempre. Pai, ajuda o teu povo aqui nessa noite. Aqueles que entraram aqui nessa noite, sintam, Deus, a tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, a Bíblia em si, ela é rica em conhecimento, e ela nos dá lições preciosas para o nosso dia a dia. Hoje eu entendi que nós precisamos falar de algo tão importante, falar de coisas mortas. E falar de coisas mortas talvez não tenha sido tão latente assim dentro das igrejas, porque geralmente a gente quer lidar com aquilo que está se movimentando, aquilo que nos atrai para algo. Mas só o que nós temos percebido é que muitas coisas mortas têm atraído o povo de Deus e tem feito com que este povo tenha se perdido. E hoje nós contamos uma história de Sansão. Sansão, que foi um homem escolhido pelo Senhor, e Sansão procurava ter uma esposa no meio do povo dos filisteus. E Sansão, neste momento, ao ir para o Tímina, é um lugar onde acampavam os filisteus, Sansão ele é confrontado por um leão que aparece na sua frente,
E a Bíblia disse que ele rasga este leão como se rasgava um cabrito, e ele não tinha nada em mãos para fazer tal coisa. Apenas com as mãos ele rasga este leão pela força que ele tinha. E Sansão, ao retornar para casa, passados alguns dias, ele quer ir para Tímina de novo, para tomar aquela mulher que havia gostado por esposa, e ele sai do caminho. A Bíblia diz que ele desvia do caminho, ele sai da rota, ele aparta-se do caminho. Está lá no versículo 8, e ele vai de encontro àquele leão que ele havia matado. Ele sabia que o leão estava morto, pois ele havia matado. Mas quando ele chega perto do leão, ele encontra na carcaça, naquele leão, um mel. E ele tira, tinha um chame de abelha, ele tira ali as abelhas da sua maneira, pega um favo de mel, vai comendo este mel, e chega lá e dá também para os seus pais, mas não fala para os seus pais aonde foi que ele encontrou este mel. Mas observe o seguinte, parece que está tudo certo ainda na vida de Sansão, parece que as coisas estão funcionando para ele normalmente, parece que tudo isso que aconteceu com ele, de matar um leão, é tudo tranquilamente, até aí tudo bem. Parece que olhar para Sansão e lá pegar um enxame de mel, um mel estava sobre um favo, parece ser tudo normal também. Mas quero mostrar para você que neste momento já não há nenhuma normalidade aqui para Sansão. Observe o seguinte, no livro de Juízes capítulo 13, versículo 2 e 3, diz assim: e havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. No mesmo capítulo 13, já no versículo 24, diz assim: depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Nós começamos a olhar aqui que Sansão era um homem abençoado por Deus. Ele foi consagrado ao Senhor. Na verdade, o Senhor, o anjo do Senhor que aparece a Manoá naqueles dias, disse a ele que Sansão precisava ser separado, precisava ser consagrado ao Senhor. E ele faz um voto a Deus. Isso foi um pedido do próprio Deus, fazer um voto do nazireu. O que era o voto do nazireu? Separava para tal missão, mas só quem fizesse este voto tinha algumas restrições, algumas leis para que eles pudessem obedecer. Não poderia cortar o cabelo, não comia qualquer tipo de comida, não poderia beber bebida forte, mas também não poderia tocar em nada que fosse morto, ou não podia tocar em nenhum tipo de cadáver, seja homem ou seja animal. Então o nazireu não podia tocar nisso. E Sansão tinha este voto de nazireu, que significava uma aliança para com Deus. E nós vamos caminhando agora para o que aconteceu com Sansão depois que mata o leão. Depois de alguns dias, ele toca no cadáver para ali tirar um mel. Na verdade, era proibido a ele. E neste momento, Sansão começa uma série de quebra de aliança para com Deus, aquilo que ele tinha com o Senhor. O fato dele tocar no leão, comer daquele mel, fez com que Sansão criasse um distanciamento do Senhor. E hoje o título dessa mensagem que eu trago para você hoje é: não busque doçura em coisas mortas. Como aquele leão atraiu Sansão? Um animal que já estava morto, um cadáver, e Sansão buscou doçura nele, buscou mel nele. E nós começamos a observar tudo isso, e observamos o que tem nos atraído. Na verdade, o povo de Israel sempre foi um povo oprimido por causa do pecado. E nós olharmos para o povo de Israel, um povo que vivia debaixo da graça de Deus e não reconhecia essa graça, desobedecendo o Senhor, e vivia subjugado por uma rebeldia. Mas quando se humilhava diante do Eterno, diante do Senhor, o Senhor levantava em favor do seu povo. E neste momento de opressão, onde os filisteus estavam dominando o povo hebreu, dominando Israel, o Senhor levanta um líder que iria desbaratinar o povo, seus algozes, que seriam os filisteus. E Deus levanta Sansão para essa missão, para ser um libertador do povo de Israel. O nome Sansão significa pequeno sol, ou aquele que brilha. E a gente olhando para Sansão, o Sansão tinha tudo para brilhar, se andasse na presença do Senhor.
o pequeno sol acabou entrando em trevas. Sansão, o pequeno sol, acabou perdendo o seu brilho. O povo de Deus vivia um período de grande aflição. E é por isso que o Senhor ele levanta Sansão para libertar este povo. Os inimigos estavam atacando Israel. O povo estava sendo sucumbido mais uma vez. No livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, não havia reis, e o povo fazia aquilo que eles bem entendiam. Olha só o diz Juízes 21, 25, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia ser certo. Então não havia um comando sobre o povo, não havia ninguém que falasse para eles: olha, isso está errado, isso está certo. O povo se colocava como certo, e Deus levanta Sansão como juiz daquele povo, para que pudesse direcioná-los, para que pudesse julgar aquele povo também. Mas observe o seguinte: o cenário de uma história que estava ali, naquele momento, o povo afligido, e Sansão agora tinha tudo para entrar em cena. Um povo que estava oprimido há aproximadamente 300 anos nas mãos dos filisteus, 350 anos melhor dizendo. Agora um povo que era eleito, ou que é eleito, sendo subjugado por uma outra nação, e Deus levando a Sansão, para que aquele povo pudesse chegar a um arrependimento, e alcançar da parte de Deus a graça divina, pois o pecado já havia conduzido todos eles à escravidão. E observando tudo isso, nós percebemos que nos dias de hoje isso não é diferente. A nossa história parece muito com a história de Sansão. Se vocês observaram bem o texto que eu li lá em Juízes capítulo 3, versículo 2 e 3, vamos ver que Sansão foi um milagre de Deus. O anjo do Senhor chega àquela mulher, a esposa de Manoá, e diz para ela: você é uma estéril, mas fique tranquila, Deus te abençoou, Deus vai te dar um filho. Logo, o nascimento de Sansão foi um milagre. A mãe de Sansão era estéril, num tempo de opressão. E Sansão foi levado por Deus levantado por Deus num tempo de opressão, para salvar este povo. E o Senhor o consagrou, ele foi consagrado ao Deus, fazendo desde o ventre o voto de nazireado, ou seja, o voto de nazireu, para que ele pudesse de alguma forma se render ao Senhor, sendo obediente a Deus em tudo aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Na verdade, Sansão ele se transformou num fenômeno na sua época. As pessoas queriam ver a sua força, as pessoas queriam ver ele pegando os pesos, querendo ver ele dobrando as madeiras, derrubando os muros com um soco, porque Sansão era muito forte. A sua força era algo extremamente diferenciada em relação às outras pessoas. Podemos dizer que a sua força era algo colossal. Isso revelava a sua aliança para com Deus. Era um jovem homem prodígio no seu tempo, um verdadeiro gigante, um homem imbatível. E o seu único problema é que ele não conseguia dominar os seus impulsos. Um homem imbatível, um homem vencível para os seus inimigos, mas frágil em seus sentimentos. Um dia Sansão ele vê uma filisteia e se agrada daquela mulher, e ele chama o seu pai e sua mãe e diz: olha, vocês poderiam tomar essa mulher por esposa para comigo. E o seu pai de alguma maneira tenta aconselhar Sansão, dizendo que ele não poderia juntar-se a um povo estranho, porque era um povo inimigo do seu povo, era mulher que era inimiga do seu povo. Mas Sansão disse: olha pai, não quero ouvir teus conselhos, porque apenas essa mulher foi quem me agradou. Sansão não ouviu o conselho de seu pai. Certa feita, caminhando nessas vinhas e tímida, ele encontra com este leão que afronta, e ele despedaça esse leão como se fosse um cabrito. E depois de alguns dias passando por lá, ele encontra este mel no corpo do leão, e onde ele arranca-lhe o mel, come e ainda oferece aos seus pais. Sansão pega este favo de mel e foi andando comendo como se nada tivesse acontecido, sem nenhum peso na consciência, sabendo da seriedade do seu voto. Em Números capítulo 6, versículos 5 e 6, conta um pouquinho do voto do Nazireu. Olha só:
todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias. Ou seja, havia um tempo determinado, ou era para sempre. No caso de Sansão, era para toda a sua vida. Mas o voto de nazireu, ele podia se dar até um tempo, até que o menino faça 20 anos, até que faça 30. Mas no caso de Sansão, era por toda a sua vida. Então veja bem, até que se cumpra os dias em que separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo na sua cabeça. Todos os dias em que se separar para o Senhor, não se aproximará ou nem tocará nenhum corpo morto. Veja bem, ele não poderia tocar e ele tocou. Sansão ali quebra o primeiro voto de sua consagração a Deus. Ele procurou doçura na podridão. Ele comeu mel na caveira de um leão que estava morto. E hoje nós olhamos para a nossa sociedade, para a geração de crentes dos dias de hoje. Muitos ainda buscam prazer no pecado. Muitos ainda estão buscando doçura naquilo que é impuro. E estão perdendo a pureza. E estão perdendo a unção. E estão perdendo a paz. E estão perdendo a intimidade com Deus. E a cada dia estão se afastando do Senhor, porque estão buscando doçura naquilo que é pecado, naquilo que não presta, naquilo que já cheira mal. E nós vamos observar isso no nosso dia a dia. Coisas que podem nos levar à morte. Há pessoas buscando doçura ali em coisas mortas o tempo todo. A Bíblia nos disse que um abismo busca ou chama outro abismo. Salmo 42, versículo 7. E Sansão começa a quebrar a sua aliança com Deus a partir dali. Isso começou a chamar outros abismos para a sua vida. Sansão quebra o seu primeiro voto de nazireu, abriu a porta para outras quedas. Na festa de casamento, com vergonha de assumir a sua posição de nazireu, Sansão faz ali um banquete para aquele povo, como costumava fazer os moços daqueles dias. No versículo 10 de capítulo 14 fala assim: descendo pois ao seu pai, a casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os moços de Tímina. O que Sansão fez? Copiou aquele povo. Sansão não poderia tomar bebida forte, mas vai lá e faz uma festa para eles, e oferece bebida para eles, ele também bebe bebida forte. Sansão deveria ser diferente. Teve vergonha de assumir a sua posição, assim como muitos de nós temos vergonha de assumir que somos crentes em diversos lugares. Assim como nós muitas vezes não comportamos como crentes no trabalho, não comportamos como crentes onde é que nós formos. E Sansão não assume a sua posição, faz ali um banquete como costumava fazer os moços daquele lugar. Sansão teve vergonha de assumir a sua identidade. Sansão preferiu ser influenciado a influenciar. O pequeno sol deixou o brilho divino. Ele foi ofuscado pela realidade humana. Ele foi ofuscado pelo mundo. Permitiu que o mal chegasse até ele. Caminhou com passos largos rumo à ruína. O pequeno sol, significado do seu nome, deixou de brilhar mais uma vez. E começou a se pôr antes do tempo. E a gente começa olhando para a vida de Sansão. Sansão preferiu imitar o povo da sua época. Preferiu imitar este povo a se posicionar como ungido de Deus. Além de não poder tocar em cadáver, o nazireu não podia beber vinho e Sansão bebeu. E Sansão quebra mais este voto de consagração, por não fazer a diferença, por se fazer igual àqueles que se pecavam, por entrar no jogo daqueles que estavam pecando. Sansão, ele não teve postura de um homem consagrado ao Senhor. Irmãos, isso parece muito nossos dias de hoje. Muitas vezes nós perdemos essa postura diante das pessoas, diante do mundo. Muitas vezes nós perdemos a situação nossa diante das pessoas, a nossa identidade. É preciso que nós tenhamos este cuidado. Mas observe o seguinte:
Nós não podemos imitar o mundo naquilo que o mundo faz. Precisamos ser diferente em todo o tempo. Nós precisamos voltar para o Senhor e entender que nós somos abençoados por Deus. Sansão foi abençoado por Deus desde o ventre. O Senhor nos escolheu desde o ventre. Então logo nós precisamos de alguma maneira adorar o Senhor, cultuar o Senhor, nos posicionar como servos de Deus. E se nós não posicionarmos diante das circunstâncias, seremos influenciados pela ganância deste mundo. Se nós não posicionarmos como consagrados, separados a Deus, o que será de nossas vidas? E Sansão não teve essa atitude. Ele quebra o seu voto de consagração ao Senhor. E se nós olharmos o capítulo 14, versículo 1, fala que Sansão, ao chegar em Gaza, ele já pratica relações sexuais com prostituta. E era um homem separado por Deus. E depois, lá no versículo 4, ele já se sente atraído por Dalila. E essa mulher astuta o seduziu e arrancou dele a confissão acerca da origem da sua força. E Dalila trabalhou o mundo psicológico de Sansão. Sansão, meu amor, conta para mim, como é a tua força? E Sansão, olha, se você me amarrar de tal maneira, eu vou perder a minha força. E quando ele dormia, ela amarrava Sansão, chamava os filisteus. Quando chegava lá, Sansão quebrava tudo e arrebentava os filisteus e matava eles. E ela ia dessa forma. Cada vez pedia Sansão para mostrar para ela como que era o seu voto, como que era a sua força. E Sansão mentia para ela, ela fazia aquilo que Sansão pedia. Quando os filisteus chegavam, Sansão matava os filisteus. Sansão estava brincando com o ministério que Deus confiou a ele. Sansão estava brincando de ser crente. Mas chega um tempo que ela mexe no sentimento de Sansão. Você não me ama? Porque se você me amasse verdadeiramente, você mostrava para mim que bênção é essa, o segredo que você tem com Deus. E sabe o que acontece? Sansão, envolvido por aquela paixão desenfreada e cega, conta todo o segredo que era algo dele e de Deus. E Sansão tem os seus olhos arrancados. É feito dele ele é feito palhaço em meio aos filisteus. Irmãos, brincar com o ministério, brincar com Deus, nos faz de palhaços. O diabo nos faz de palhaço, marionete. Brinca com a gente, faz o que quer da gente. O que nós precisamos é não brincar com o Senhor, mas assumir a nossa identidade. Sabemos que nós somos filhos de Deus e comportar como tais. Se assim nós não formos, o mundo nos fará de palhaço, vai rir de nós, e com muita razão. Um nazireu não podia cortar o cabelo, mas a cabeça de Sansão foi raspada. Esse jovem prodígio perdeu a sua força, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor retirou-se dele. Ele caiu nas mãos dos filisteus, e estes vazaram seus olhos e escarneceram dele num templo pagão. Ele foi seduzido por Dalila. Sansão não conseguiu segurar o segredo que tinha entre ele e Deus. Revela aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E sabe o que acontece? Quando nós brincamos com Deus, o diabo se aproveita dessa situação. O que o diabo mais quer hoje é que nós nos comportemos como Sansão, não levando a sério a nossa vida cristã, não levando a sério o ministério que Deus colocou em nossos corações. É exatamente isso que o diabo tenta fazer com aqueles que foram eleitos do Senhor, fazendo com que nós venhamos quebrar os nossos elos, fazendo com que nós venhamos quebrar a nossa aliança. E o exemplo de tudo isso, nós percebemos que muitas pessoas hoje, um grande potencial em pregar o Evangelho, e são afastados do Senhor, e são dentro da igreja, mas afastados de Deus. Frequentam a igreja, mas estão afastados do Senhor. O fato de estarmos aqui não significa que nós estamos aliançados com Deus. A nossa aliança com Deus constitui-se no nosso comportamento, no nosso dia a dia.
A nossa aliança com Deus é demonstrada como eu estou servindo esse Deus no nosso dia a dia, no meu dia a dia. A minha aliança com Deus, ela é mostrada, ela é visível a partir do momento que eu começo a servir este Deus com integridade. Eu posso estar aqui todos os dias de culto, eu posso estar aqui em todos os departamentos, mas se eu não tenho essa aliança com Deus, nada disso vale. Está entendendo isso? Sansão brincou com o pecado, e o pecado arruinou a sua vida. Sansão não escutou os conselhos que os seus pais o deram, tentou fazer manobras erradas na sua vida. Sansão, ele fez pouco caso com os seus votos de consagração, perdeu o vigor do seu testemunho, perdeu a sua força, perdeu a sua visão, os seus olhos foram vazados. E olhando para tudo isso, o que nós mais percebemos hoje dentro do contexto cristão, em meio aos crentes de nossas épocas, em nossa época, é que o povo perdeu o vigor. Vivemos uma geração de crentes fracos, de crentes que se corrompem por qualquer nuvem de pecado, qualquer vento de pecado. Não tem mais vigor, não criaram mais raízes. Vivemos um tempo de crentes Sansãos, que é mais conhecido pela sua fraqueza do que pela sua força. E Sansão perdeu o vigor, assim como muitos de nós perdemos o vigor. Não só o vigor da força física ou da força espiritual, mas o vigor do testemunho. Ninguém acredita mais em nós. E quando nós falamos de Jesus para alguém, alguém nos rebate. Mas espera aí, por quê? Vem falar comigo, logo fulano de tal que fez tal coisa, e você vai tentar defender o cidadão, e nós não temos mais argumento para defender o cidadão, porque realmente o cidadão está errado, porque realmente ele pecou. E nós vamos falar com eles assim, não, mas foi lá em cima, mas isso respinga em nós aqui também. O nome do Senhor foi blasfemado por causa da postura errada de Sansão. E quantos de nós estamos fazendo isso também? Quantas vezes o nome do Senhor está sendo blasfemado por nossa causa, pelo nosso mau comportamento, por não levar a sério o Evangelho? Quantas vezes o nome do Senhor é blasfemado porque nós estamos levando o Evangelho de brincadeira? E nós aprendemos dentro da palavra que Ele não nos deu um espírito de covardia. O Evangelho é de poder. E nós temos, pelo nosso comportamento, nós temos manchado, criado mácula no Evangelho atual. E Sansão, ele perde o vigor do seu testemunho, ele perde a sua força. E o principal de tudo que nós observamos, que é o retrato, o xerox da geração de hoje. Sansão perdeu a visão. E muitos crentes de hoje perderam a visão também. Não conseguem enxergar a glória do Senhor, não conseguem enxergar a presença de Deus, não conseguem enxergar que Deus está neste lugar. E nós nos comportamos até mesmo dentro de um culto de maneira irreverente. E nós não sabemos que Deus está aqui. E sabendo que Ele está, a Bíblia nos mostra isso. Mas parece que muitos de nós esquecemos disso. Tanto é que muitas vezes nós nem queremos ver, ficamos em casa. Tanto é que nós procuramos outras coisas para fazer do que estar na presença dEle. E Sansão, ele perde a sua visão, ele perdeu o foco. Para que o Senhor chamou Sansão? Para que ele pudesse se tornar um libertador do povo hebreu, do povo de Israel. Mas Sansão, ao invés de libertador, se transforma num escravo do pecado, no escravo dos inimigos, fazendo chacota dele, fazendo dele um palhaço. No dia de uma grande festa dos filisteus, disseram assim: vai lá, busca Sansão, está com seus olhos furados, vamos rir dele um pouquinho aqui, vamos rir do Deus dele um pouquinho aqui. E sabe o que acontece conosco muitas vezes? É que as pessoas estão rindo da nossa fé, estão brincando da nossa fé. Recentemente saiu um filme aí na Netflix, com a capetaiada lá das portas dos fundos.
onde coloca Jesus como se Jesus tivesse um namoro com o diabo, como se Maria estivesse se prostituindo, como se seus discípulos estivessem no meio de orgias, e nós nos escondemos de tudo isso, nós não manifestamos, e o povo faz o que quer da nossa fé, ri da nossa fé, porque nós demos essa abertura a eles. E muitas vezes nós vamos questionar, e parece que nós não temos moral para questionar este povo. Parece que não há lei para eles. Parece que eles estão com a razão, mas não estão. Mas eu quero dizer uma verdade. O Senhor pesará a mão. Isso não vai ficar impune. A Bíblia nos disse que de Deus não se zomba. Aquilo que come planta, Ele colhe. Então o que estão falando, zombando o nome do meu Senhor, do nosso Jesus, do nosso Senhor, a conta virá. Gravem isso, a conta virá. Todos aqueles que estão envolvidos nessa blasfêmia contra o nosso Senhor. Mas observe o seguinte: Sansão não valorizou o voto que o Senhor fez com ele. Perdeu o testemunho, perdeu o vigor, perdeu a sua força, perdeu a visão, perdeu a dignidade da própria vida. Ser zombado como um palhaço. A vida de Sansão é um brado de alerta para a nossa geração. Há muitos jovens no dia de hoje que a cara de Sansão, se dizem ser fortes, mas são fracos. O que se parece mais é que eles não sabem ouvir conselho de seus pais. Os pais de Sansão disseram: Sansão, não se envolva, Sansão. Essa mulher não é para você, Sansão. Há pessoas melhores no meio do nosso povo. Mas Sansão disse: não, peraí, eu gostei apenas dela, então vou buscá-la. Entenda o seguinte, meu irmão: quando pessoas que já viveram, que já tiveram experiência, nos disser alguma coisa, abramos nossos ouvidos, porque há verdade naquilo que eles falam. Então você que é filho, meu pai é quadrado, cuidado, teu pai já viveu tudo que você não viveu. Aprenda a escutar, porque se você não seguir o conselho, se você não valorizar o conselho, você pode cair do cavalo a qualquer momento. Teus olhos podem ser vazados como os olhos de Sansão. Você pode ser feito palhaço pelo mundo, como fizeram com Sansão. Aprenda a ouvir o conselho de teu pai. Aprenda a ouvir o conselho da tua mãe, isso é bíblico. E a gente começa a olhar para tudo isso. Sansão, vocacionado a ser o libertador do seu povo, tornou-se cativo, porque desprezou os princípios de Deus. E o nome de Deus foi insultado num templo pagão por causa dele. Dentro de templo pagão, o nome de Deus era zombado. Meus irmãos, faça o que você quiser da tua vida, mas não permita que o nome de Deus seja zombado por tua causa. Escolha o que você quiser da tua vida, mas não deixe que o nome de Deus seja zombado por tua causa. Óbvio lá, crente zombando o nome de Deus, nem é tanto de você, mas o nome de Deus. Muitos jovens, mesmo sendo consagrados a Deus, mesmo sendo filhos da promessa, vivem por aí flertando com o mundo, usufruindo daquilo que o mundo oferece, bebendo no mesmo cálice que o mundo bebe, se enquadrando na mesma medida do mundo, amando o mundo, sendo amigos do mundo, se conformando com o mundo e procurando doçura naquilo que é coisa morta, naquilo que já cheira mal, naquilo que não presta. A Bíblia nos diz que nós devemos morrer para o mundo, e o mundo deve morrer para nós. E se o mundo já morreu para nós, ele está cheirando mal, portanto não há doçura no mundo. Nós abandonamos o mundo porque ele não nos pertence, até vivemos no mundo, mas não somos deste mundo.
Daqui a pouco alguém vai dizer que nós somos ETs, mas não somos não. Nós somos de um lugar especial, nós somos cidadãos dos céus. E Jesus faz uma oração dizendo: olha, eu vou orar ao Pai, para que não tire vocês do mundo, mas que dê vocês forças, para que vocês possam suportar, para que vocês sejam guardados por Ele. E o Senhor faz isso conosco, fazer que nós sejamos guardados por Ele o tempo todo. Muitos crentes têm perdido a coragem de ser diferentes, assim como Sansão perdeu a coragem de ser diferente. Imita o mundo, ao invés de ser luz nas trevas. Quer fazer tudo que o mundo faz, não é bonitinho, vou fazer. Sansão fez uma festa igual os outros faziam, e Deus não aprovou nada daquilo. Transgrediu as leis do Senhor. Sansão se entregou às aventuras da vida, buscando uma satisfação imediata aos seus desejos. E quando nós estamos buscando isso? Sansão buscou a doçura na podridão. Ele buscou mel e coisas mortas. E olhando para tudo isso aqui, não busque doçura em coisas mortas. E se nós começarmos a fazer uma retrospectiva, ou olhar para nós mesmos, sendo sincero com nós mesmos, vamos perceber que nós já frequentamos muitos cadáveres de coisas mortas por aí, que tem nos trazido um prejuízo espiritual gigantesco, que tem nos matado todos os dias, e nós não estamos atentando para isso, e nós estamos conformando com tudo isso. Muitos hoje estão buscando prazer no pecado, procurando doçura naquilo que é impuro, sendo subjugados pelas trevas, perdendo a unção de Deus, perdendo a intimidade com Deus, e ainda estão assistindo de camarote a ruína do ministério e a ruína da sua família. Banalizou o evangelho. Sansão banalizou tanto, foi tão grande o que ele fez no seu ministério, que ele, ao saborear o mel do pecado, no contexto que nós lemos a palavra do Senhor, ele repartiu este mel com seus pais. No versículo 9 fala assim: tomou um favo nas mãos e se foi andando e comendo mel, e chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Mas ele não revelou que havia tirado o mel do corpo de um leão que já estava morto há muito tempo, que já cheirava mal. Seus pais comeram mel. Na verdade, Sansão envolveu a sua família no meio de seus pecados. Isso parece mostrar muito para nós hoje. Não envolva a tua família nos teus pecados. Há muitos pais que estão pecando e carregam seus filhos para pecar junto. Há muitos pais que têm prazer em cometer pecado e carregam seus filhos para assistirem isso. Muitos pais estão se embriagando na mesa de cerveja e o filho está lá assistindo isso. Está nos orgias do mundo e o filho está lá no colo, ou está lá do lado. Porque não vai ensinar o filho no caminho que precisa andar, que é a palavra de Deus, e não faz nenhum esforço para isso, mas para levar para o pecado. Está todo mundo à disposição. E sabe o que Sansão fez? Sansão não contentou-se em lambuzar no pecado sozinho. Vou dar para os meus pais também. Uma vez, onde a gente morava, minha família morava, em Engenheiro do Labelo, a gente percebia que tinha uma família que não tinha tantos recursos financeiros, mas era uma família que tinha tudo. E você ficava olhando aquilo, como pode? Como pode isso? Mas depois foi descoberto, e houve uma queixa de alguém, que os pais pediam para que um filho roubasse
de alguém. O filho entrava na casa de alguém, roubava isso, roubava aquilo e trazia para dentro de casa. E todo comia do pecado, do roubo, o fruto do roubo. A família toda estava envolvida no pecado. Isso eu não estou muito enganado. Depois vou tirar essa confirmação com minha mãe. Parece que esse rapaz ele foi até baleado e morreu depois. Mas observe o seguinte: quantos de nós hoje nos envolvemos em pecado e colocamos nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família em risco? Por causa do pecado que nós cometemos. Pecado gera morte. Observa Davi. Davi comete um pecado terrível. Davi, ao levar a arca do Senhor para Jerusalém, ele consulta as congregações, ele consulta o povo, ele consulta todo mundo, os príncipes e as congregações e todo mundo que ele achava de consultar. Depois que o povo diz assim: não, Davi vai ser bom para o teu reinado, pode trazer a arca do Senhor, vai ser bom para Jerusalém. E Davi olhou assim: se o povo falou, se o povo agradou, logo isso é de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E Davi, entusiasmado com a voz do povo, sem observar a vontade de Deus, vai lá e faz um carro novo para carregar a arca do Senhor. E a arca de Deus é para ser carregada nos ombros. E quando a contrata, pega os seus melhores bois e põe para puxar o carro novo e carregar a arca do Senhor, os bois tropeçam. E seu grande amigo Uzá, o homem de confiança de Davi, coloca a mão na arca para que ela não pudesse cair e ser profanada pelos filisteus. Olha lá, os filisteus atrapalhando de novo. O Senhor fere Uzá e mata ele ali mesmo. O pecado de Davi trouxe morte para seu amigo. Olha Ananias e Safira. Depois de ouvir o apóstolo Pedro que precisava vender as propriedades e repartir o que eles pudessem com os pobres, eles vendem a propriedade e mentem: olha, vendemos por tanto, mas na verdade eles tinham subtraído alguma parte daquele dinheiro, e depois da mentira eles morrem, são mortos. O pecado gera morte, o salário do pecado é morte, e muitas vezes a morte nem é daquele que cometeu, mas do seu filho, a sua família. A morte nas coisas financeiras, a morte nos bens da família, a morte no casamento, a morte nos relacionamentos, a morte no respeito, na fraternidade dentro do lar. O pecado gera morte. O pecado é sujo, o pecado cheira mal, e não tem como nós arrancarmos mel do pecado. Muitos homens estão adulterando, achando que está tirando mel do pecado, está tirando coisa nenhuma, está trazendo morte para a sua casa, para a sua família. Muitas mulheres se envolvem em adultério, achando que está trazendo mel para a sua vida, trazendo pecado. O pecado, ele mata aqueles que estão envolvidos. Sansão envolveu a sua família. Sansão foi um gigante na guerra física, mas foi vencido na peleja dos sentimentos. Banalizou a sua aliança com Deus, brincou com o pecado, não só ouviu o conselho de seus pais, perdeu a sua força, perdeu a sua visão. Chamado para ser libertador, tornou-se um escravo do pecado e de seus inimigos. E este caminho cheio de aventuras e de prazeres na vida de Sansão foi um caminho de escuridão, um caminho de escravidão, de morte, um caminho de pecado. Há caminhos ao homem que parecem direitos, mas se dá em caminho de morte. Salomão escreve isso em Provérbios. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não analisarmos muito bem o nosso caminho, pode ser caminho de morte. Meus irmãos, não permita que o nome de Deus seja blasfemado por sua causa. Talvez nós estamos aqui, pastor, eu não tenho força para controlar meu pecado. Tudo bem, mas olha para o teu filho, olha para a tua mãe, para o teu pai. Será que você não pode se esforçar por eles também? Talvez você ache que já é um perdidão, uma perdidona.
Mas teu filho pode ser salvo ainda. A tua família pode ser salva ainda. A tua casa ainda pode ser salva. Talvez o teu caminho seja uma aventura. Talvez você esteja colocando em prática todos os teus prazeres. Mas cuidado, pode ser um caminho de morte. O mundo oferece prazer, mas ele não fala que você que vai vir um tormento depois. O caminho que o mundo oferece te promete liberdade, mas ele não te diz que vai te escravizar depois. O caminho que o mundo oferece te promete vida, mas ele não diz que depois, no final, você vai morrer e te mata. E hoje, enquanto trabalhava nessa mensagem, quando preparava essa mensagem, falando sobre coisas mortas, eu comecei a analisar minha própria vida. E quando a gente começa a analisar na minha figura pastoral, eu começo também a pensar nas ovelhas também. Passo uma visão dentro da igreja, pensando em cada rosto. E a gente sabe que somos cheios de falhas, mas dura coisa é morrermos no pecado. Há uma frase que diz assim, que nós podemos até viver sem Deus, mas dura coisa é você morrer sem Ele. Podemos até tentar viver sem Ele, mas morrer sem Ele é a pior tragédia que você pode ter na tua vida. Porque somente Ele nos conduz aos céus. A vida de Sansão nos ensina que a graça divina, ela pode nos fortalecer, mas nossas escolhas equivocadas apodrecem aquilo que nós recebemos. A graça do Senhor nos leva para perto do Pai. Mas se eu escolher errado, se eu escolher mal, aquilo que eu recebi pode ser apodrecido. Sansão foi consagrado ao Senhor. A Bíblia nos disse que Sansão, ao nascer, Deus o abençoou. Deus chamou Sansão desde o ventre para um grande propósito. Eu quero dizer para você que a tua vida não é diferente. Deus chamou você para um grande propósito. Você não está aqui apenas por estar, meu irmão. Deus não chamou você para que você apenas fosse um coadjuvante no meio de uma igreja, no meio de um cenário. Deus chamou você para que você fosse usado da maneira que Ele quer, na hora que Ele quiser. Deus chamou você para que você vivesse os princípios do Evangelho. E conforme nós dissemos antes, quantos jovens, quantas pessoas estão aí flertando com o mundo, dando vazão a sentimentos pecaminosos, procurando doçura em coisas que estão mortas, procurando prazer no pecado. Este mundo está cheio de aventuras, emoções, que te leva a veredas de morte, a caminhos de morte, permeados com laços e armadilhas do diabo. Eu quero finalizar esta mensagem dizendo para você que você pode ser diferente de Sansão, mas Deus, Ele foi tão misericordioso com Sansão. Depois de o nome do Senhor ser blasfemado, depois do nome do Senhor ser blasfemado dentro de um templo pagão, e Sansão ter se tornado num palhaço,
Sansão ele faz uma oração ao Senhor. A Bíblia nos disse no livro de Juízes, capítulo 16, no versículo 28, dizendo o seguinte: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço que te lembres de mim e dar-me força esta vez, só esta vez. Ó Deus, para que eu vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão começou a cair em si e perceber a bobagem que ele fez, não ter levado a sério seu ministério. Sansão ele começou a cair em si e perceber a loucura que ele fez em não poder ouvir os seus pais e ter se tornado num grande palhaço. Agora Sansão ele faz uma oração ao Senhor: lembra-se de mim. Lembre-se de mim, Senhor. Parece muito com a oração de Ezequias, do rei Ezequias. E quando Sansão ele ora ao Senhor: lembra-te de mim, me dê forças, apenas mais esta vez, para que eu possa vingar daqueles que insultaram o teu nome. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias. Eu não sei se você tem sido a caricatura de Sansão. Eu não sei se Sansão impregnou na tua vida. Eu não sei se a palavra de alguma forma confrontou você com a tua maneira de viver. Talvez você tenha olhado para tudo isso e dizer: puxa vida, eu sou a cópia de Sansão. Não tenho levado a sério o ministério que Deus me confiou. Não tenho sido o crente que Deus queria que eu fosse. Não tenho assumido o meu papel na casa do Senhor. Não tenho assumido a minha identidade em meio àqueles que precisam ouvir o nome do Senhor. Tenho me escondido dentro da minha identidade. Talvez você tenha vivido dessa forma. Mas eu quero dizer que Sansão ele também me ensina algo que, ainda que eu esteja caído, ainda que eu tenha perdido o vigor e a minha força, ainda que eu tenha perdido a visão, se verdadeiramente eu clamar pelo Senhor, Ele reconstitui e traz de volta aquilo que foi perdido. E na oração de Sansão, no versículo 29, a Bíblia diz: abraçou-se, pois, Sansão com duas colunas no meio do templo onde ele estava, que sustentava aquela casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma outra com a esquerda, e disse: morra eu e os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela estava. E foram mais que matou naquela noite, do que toda a sua vida. Sansão pediu ao Senhor, e o Senhor concedeu ele força. Algumas pessoas até perguntam: pastor, Sansão cometeu suicídio? Não, Sansão não cometeu suicídio. Sansão travou uma guerra. Em guerra mata e outros morrem. Ele matou e morreu. Mas Sansão não precisava passar por isso. Ele não precisava morrer. E a sua morte foi consequência do seu pecado. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Conforme nós dissemos aqui antes, o mundo te promete alegria, mas ele vai produzir em você grandes tristezas. O mundo estimula a sexualidade, mas leva à dor do vazio e da frustração. O mundo ele te seduz com riquezas e prazeres atraentes, mas geram a morte
do Espírito que há em nós, que habita em nós. O pecado levará você mais longe do que você gostaria de ir. Porque muitas vezes a pessoa vai pecar, ela projeta o seu pecado, vou só até aqui. O pecado te leva por muito mais longe, porque ele quer te matar. Ele reterá você, ocupará o tempo mais do que você gostaria. Ele ficará com você mais do que o tempo que você gostaria de ficar. Mas uma coisa é certa: ele custará a você um preço muito mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado lhe cobra caro. E muitas vezes o pecado cobra a tua vida. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Eu gostaria de orar com você hoje. Mas antes de orar com você, eu preciso te fazer algumas perguntas que muitas vezes precisamos ouvi-las. Muitas vezes nós precisamos ser confrontados. E a minha pergunta é: como está você e Deus? A minha pergunta é: de que maneira você tem levado o ministério que Deus confiou nas tuas mãos? Você tem levado Deus a sério? Porque nós brincamos com o ministério que Deus colocou diante de nós? Porque nós brincamos de ser crentes? Porque nós brincamos com Deus? Brinque com qualquer um, mas não brinque com Deus. E muitas vezes nós temos tratado Deus como se Deus fosse nosso amiguinho. Aqui nós podemos zombar, brincar, derrubar. Não, peraí, Deus é santo. E Ele nos chamou para um grande propósito. E nós aprendemos aqui hoje que Sansão foi corrompido porque não valorizou aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque nós temos fugido da nossa identidade, porque nós temos fugido daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque nós temos revelado os segredos que só pertencem a nós e a Deus. E nós precisamos perguntar por tudo isso. E cabe algumas perguntas para nós mesmos. O que está faltando para que você aproxime do Senhor? O que está faltando para você levar Deus a sério? O que está faltando para você pedir à tua casa perdão pelos pecados cometidos? O que está faltando para você pegar o teu filho e dizer: filho, o caminho é esse. Eu errei até aqui, mas a partir daqui eu quero consertar a minha vida. O que está faltando para você pegar a tua esposa e dizer para ela: eu errei até aqui, mas daqui para frente eu vou mudar a minha vida. E quando eu digo brincar com o ministério, eu quero dizer uma verdade para você: a tua família é um ministério que você tem na tua vida. E você tem brincado com a tua família. O teu casamento é um ministério que Deus te confiou, e você tem brincado com o teu casamento. O teu filho é um ministério que Deus te concedeu para que você pudesse cuidar do teu filho com cuidado, com zelo. E nós temos brincado com este ministério também. O teu trabalho é um ministério que Deus colocou nas tuas mãos, e muitas vezes nós temos brincado com o nosso ministério. Quer trabalhar, honrar o Senhor com os nossos bens, honrar o Senhor com o nosso trabalho. O que nós estamos fazendo com o nosso culto? Porque eu tenho que trocar um culto em virtude de alguma outra coisa que eu poderia fazer depois.
Porque eu tenho que trocar um culto, porque eu tenho que lavar a roupa depois. Ah, pastor, não é o Senhor que lava minhas roupas, por isso o Senhor fala. Não estou dizendo isso não, minha irmã, ou meu irmão. E aí cortar lenha depois. Todos falando de prioridades. Porque eu tenho que deixar Deus em segundo plano. Isso é brincar com o Senhor. Eu quero dizer a você, talvez você tenha feito tudo isso até aqui. E sabe quem vai lembrar disso depois? Só o diabo. Que o diabo gosta de olhar o nosso passado para nos acusar. Mas a partir de agora você pode fazer diferente. O diabo não conhece teu futuro, mas Deus conhece. O diabo não conhece a tua mente, mas Deus conhece. O diabo não conhece o teu coração, mas Deus conhece. E você pode colocar um propósito de Deus. Deus, eu vou mudar a minha vida. Eu vou ser diferente daqui para frente. Eu vou ser uma nova pessoa daqui para frente. Eu vou te servir daqui para frente. Eu não quero mais brincar com o Senhor. O Senhor já me deu vida demais. Já é tempo demais. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de assumirmos a nossa identidade. É tempo de olhar para nós mesmos e dizer: eu preciso tomar postura na vida. Se eu quero que meu filho sirva o Senhor, se eu quero que meus filhos caminhem com o Senhor, eu preciso ser esse exemplo para eles. Se eu quero que a minha esposa sirva o Senhor, seja uma mulher temente ao Senhor, eu como sacerdote do lar preciso ser também ensinando-a. Você pode ser restaurado nessa noite. Conforme eu disse aqui, o pecado pode te trazer morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o que Deus quer nos dar como um presente é a vida eterna. E você que entrou aqui hoje, você pode ter a vida eterna. Os dias estão próximos. A vida nossa, ela pode chegar ao fim a qualquer momento. Talvez o nosso fim é amanhã. Qualquer um de nós. Estamos aqui celebrando ao Senhor, mas amanhã ou depois nós podemos estar aqui celebrando um culto fúnebre. Pastor, fecha essa boca, que coisa doida é essa? Mas uma verdade. E como está a tua vida hoje diante de Deus? Você já imaginou você ser recolhido hoje? Para onde você iria? Para o céu? Por que você iria para o céu? E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você que entrou aqui, você que entrou aqui nessa noite, que entendeu que o Senhor poderá te salvar, quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, e se você entender que Jesus será o teu Salvador, que você não precisa de mais nada além dele, só me faz um sinal com a tua mão que eu vou entender que você quer esse Jesus. Eu quero, pastor. Jesus já te aceitou uma vez. Jesus te aceitou porque você era pecador e Ele precisava restaurar a tua vida. E aceitar Jesus é aceitar a sua proposta de vida. Aceitar Jesus é viver como a Bíblia nos ordena que nós vivamos. Mas pastor, mas eu viver igual fulano? Não igual fulano, é igual Cristo. Você precisa ser imitador de Cristo, não meu, não de fulano. Eu quero te fazer essa pergunta mais uma vez. Você que entrou aqui hoje e quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador,
ser imitador dele, se parecer com ele. Ou você que quer reconciliar, você que estava afastado e quer reconciliar com ele, faz o sinal com a sua mão. Eu não quero insistir muito. Visto que ninguém se manifesta, a minha oração é que Deus te conceda nova oportunidade. Mas não sei se Deus vai me atender. Ele faz o que Ele quer. Aleluia. Santo Deus de Israel, te adoramos, Jesus, porque o Senhor é santo. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, e no sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte me enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Por Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glórias a Deus.
Estamos finalizando este culto, finalizando ele aqui, mas ele vai permanecer no teu coração. Amém. Não deixe de cultuar o Senhor. E depois do culto nós estaremos fazendo um sorteio da ação entre amigos das mulheres cheias de graças. E vou ter uma reunião com os homens aqui. Enquanto tem essa reunião com os homens, você pode ir lá fora e comprar, para a gente voltar para cá e fazer o sorteio, tá bom? Então você que vai participar, você pode, quer participar ainda, falar e compra. Ainda tem tickets para vender ainda. E eu não vou lá na porta hoje não. Então eu quero que os homens permaneçam aqui para a gente conversar bem rápido da nossa confraternização de amanhã. Todos os homens permaneçam em nome de Jesus, tá? E depois nós vamos fazer o sorteio aqui. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por tu seres proporcionado aqui neste lugar. Te louvamos, Deus, por cada um daqueles que entraram aqui, Senhor. Conceda-nos, ó Deus, uma nova oportunidade para aproximar do Senhor. Que possamos, Deus, clamar ao Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor venha restituir a nossa força, o nosso vigor. Ajuda-nos, ó Deus, no nosso testemunho, para que o Teu nome, Deus, seja glorificado, e que jamais o Teu nome seja blasfemado por minha causa, Senhor, mas que o Teu nome seja engrandecido através da minha vida, Jesus, da vida daqueles que estão, ó Pai Santo, em nome do Senhor. Eu ministro, ó Pai, sobre a Tua igreja, sobre essa cidade, sobre aqueles que entraram, sobre os nossos visitantes, bênçãos dos céus. Ó Pai, que possamos, Deus, ser diferentes, ó Deus, neste lugar, fazer diferença em qualquer canto que formos. Eu ministro, Senhor Deus, sobre essa cidade toda sorte de bênçãos, sobre os nossos governantes, sobre as nossas autoridades, bênção do Senhor, sobre o povo, sobre os empresários dessa cidade, Senhor, que abrem portas de emprego, Senhor Deus, para essa cidade, Senhor. Que a cidade cresça não só em números, mas em pleno conhecimento que só o Senhor é Deus. Peço, Deus, o Senhor, paz a essa cidade, Senhor. Repreendo toda força demoníaca, Deus, se porventura possa haver nessa cidade, Pai Santo, em nome de Jesus. Repreendendo, Deus, todas as mazelas que o mundo tem influenciado para que a nossa cidade se perca, Senhor. Mas o Senhor é o Deus de São João do Pacuí, não há outro como o Senhor. E nós consagramos essa cidade em Tua presença, Jesus. A Ti, ó Senhor. Cuide das famílias dessa cidade, cuide das famílias dessa igreja, cuide, Deus, da igreja, Senhor. Cuide daqueles que nos visitam, ó Pai Santo, em nome do Senhor, de suas famílias, ó Pai. Guarda, ó Pai Santo, em nome do Senhor. Cuide, Deus, dos filhos, ó Deus, onde os filhos nós estiverem neste momento, que sejam, Deus, guardados, ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. E eu quero, Deus, ministrar sobre o Teu povo, aqueles que aqui estão, toda sorte de bênçãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor venha ser, ó Deus, conosco, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai lá fora e compre o teu ticket se você quiser. Os homens permaneçam aqui.